Vamos fazer a correção daquelas atividades de 3 semanas atrás, certo? Que vocês tinham um prazo aí de 2 semanas para mandar. Vocês estão com a apostila aí? Aham, dá-lhe a meio. Vamos lá. Lá na primeira pergunta, lá na página 19, né? Estava dizendo assim: o esquema a seguir mostra o período de vida. É a terceira? Terceira. Tá. O esquema a seguir mostra o período de vida de alguns naturalistas que tiveram seus estudos relacionados com o desenvolvimento do pensamento evolucionista e contribuíram para que ele avançasse. A gente tem lá o início dos estudos da genética, né, com o Mendel, vem o Wallace, o Darwin, o Lamarck, o Buffon e o Linneu por último. Aí na letra A, né, analisando esse esquema, podemos afirmar que a teoria da evolução biológica foi um trabalho iniciado e concluído apenas por Charles Darwin? Justifique sua resposta. O que vocês colocaram lá? Eu coloquei, não, houveram vários estudiosos que contribuíram para essa teoria. Muito bem. Não foi só o Darwin, né? Existem vários outros. Inclusive, a gente vai ter lá no início o do Lamarck, que começou a estudar, né? A evolução biológica. E ainda hoje estudam-se, então, a evolução biológica de outros animais, né? Para tentar entender um pouco mais o que aconteceu. Então, não foi só o Darwin. A gente chama ele por ele ter feito as descobertas talvez mais importantes para a época em que ele estava, certo? Lembrando sempre que o contexto histórico, cultural, político, social, econômico é muito importante nas descobertas científicas, né? Mas não foi ele sozinho, não. Muito bem. Na letra B, né? Escreva as contribuições de Buffon, Lamarck e Wallace para a teoria da evolução. Vamos por parte. O que o Buffon fez? O Buffon foi quem iniciou e ele descobriu que diferentes mamíferos tinham semelhanças entre si. Certo. Ele fez, então, as semelhanças entre os ossos, né, dos membros dos mamíferos, certo? Percebeu, então, que eles tinham estruturas muito parecidas em espécies diferentes. Então, ele conseguiu chegar ali numa semelhança entre os mamíferos. Muito bem. O Lamarck. Eu coloquei que as ideias de Lamarck serviram como base para outros estudiosos, para continuarem os estudos. Sim, tá certo. Mas qual que foi a lei do Lamarck, tu lembra? Foi do uso e desuso. Uso e desuso, muito bem. Então, o Lamarck identifica, né, formas de evolução nos seres vivos através da lei do uso e desuso, certo? Em relação às estruturas corporais, né? A gente lembra da girafa, né? Para ela poder se alimentar das árvores mais altas, ela foi alongando o pescoço ao longo dos anos para conseguir alcançar as árvores, né? Vocês estão corretos, muito bem. E o Wallace? O Wallace e Darwin estabeleceram as principais ideias sobre a evolução biológica. Muito bem. Principais ideias aí sobre a evolução biológica, né? Então, lembrem que o Wallace e o Darwin, eles estavam ali, né, com pesquisas muito próximas, certo? Só que só o Darwin ficou famoso, né? Então, a gente está relacionando a descoberta aí do Wallace em relação às mudanças dos organismos, que eram gradativas, né? E levavam à formação de novas espécies através da seleção dos seres mais adaptados, né? Então, eles relacionam a ideia de seleção natural e de adaptação dos seres vivos, criando, então, novas espécies. Tá certinho. A base da evolução biológica. Até aí, vocês têm alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Beleza. Mendel teve seus trabalhos sobre hereditariedade reconhecidos apenas depois da sua morte. Atualmente, seus estudos são importantes para ajudar a explicar determinados aspectos da transmissão de características. Se Darwin tivesse lido os trabalhos de Mendel, em que isso poderia tê-lo ajudado na explicação de seus conceitos sobre evolução? Se ninguém for falar, eu falo.
Pois é, vamos lá, Larissa. Que eu acho que o Murilo não fez, né? Eu não, eu entendi. Eu imaginei. Professora, essa eu não fiz. Tá, vamos junto, então. Dá uma dica. O Mendel estava vendo, então, a relação da hereditariedade, né? Eu Ele vou deixar o Wesley conseguiria, responder. Vai, Wesley. ele conseguiria explicar como novas características surgem e são transmitidas aos descendentes. Exatamente. Ele conseguiria, então, ter relacionado, né, a transmissão das características hereditárias com a forma como essas características eram transmitidas às gerações, entre gerações, né? Então, teria facilitado bastante a vida do Darwin e possivelmente a vida dos outros estudiosos, né, dos outros evolucionistas. Muito bem. Conseguiu pegar? Oi. Eu pesquisei e eu vi que o Darwin tinha os trabalhos de Mendel numa biblioteca, só que ele não leu. Olha, não é de se duvidar. É porque, como o Mendel não era reconhecido na época, né? Era um padrinho lá, Zerinha Esquerda, pode ser que ele realmente não tenha lido, né? É que esses registros aí da história da ciência, né? Tem que tomar bastante cuidado com as histórias. Não sei se vocês já ouviram, mas a pessoa fala que, tipo, porque Newton descobriu a gravidade porque ele estava deitado num pé de macieira massacrando a cabeça dele. Só que daí, através de estudos, descobriram que não tinha nada a ver com essa história, entende? Então ficam umas. A gente meio que tem umas fábulas, sabe? Umas histórias bonitinhas no meio, assim, para enfeitar a ciência. E a ciência não é feita dessa maneira, né? Eu não sei te dizer, mas eu não duvido, porque o Darwin, no caso, já era famoso por causa do avô, né? Então já tinha um pouco mais de crédito, diferente do Mendel. A Larissa, o Murilo, tá tudo de boa aí, tá suave? Conseguiram pegar tudo? Vocês estão mandando coisa no chat, não vi. Eu, qualquer coisa, vejo de novo, mas eu tô acompanhando para não atrasar. Beleza. Segunda questão. Leia atentamente a frase a seguir. Os sapos teriam se originado de peixes que precisavam encontrar alimentos e respirar fora d'água. Por isso, desenvolveram pernas e pulmões. Essa ideia reflete o pensamento de que os seres vivos se transformavam gradualmente, no decorrer do tempo, em espécies cada vez mais complexas, de acordo com as necessidades impostas pelo ambiente, pelo uso ou desuso de suas estruturas corporais. Essa ideia está relacionada com o pensamento evolutivo de letra C, Lamarck. Muito bem. Acho que era a mais fácil de todas, essa daí. Vamos lá. Na teoria evolutiva proposta por Darwin, o ambiente interfere na seleção de características dos seres vivos. Cite alguns exemplos de fatores ambientais que podem ser variáveis em diferentes ecossistemas. Fatores ambientais. Fatores ambientais. Eu não sei se está certo, mas eu coloquei vegetação, alimentação, hidratação, iluminação, clima, temperatura e predação de predador. Muito bem. Então, a gente tem aí, né? Umidade, temperatura, luminosidade, a possibilidade de nutrientes ou não, a salinidade da água, por exemplo, a composição do solo, tudo isso influenciando, né, os fatores ambientais que podem ser variáveis em diferentes ecossistemas. Basicamente o clima, né? O clima e o local em si. Número 4. A orquídea da espécie Agracum sesquipedale, nativa de Madagascar, armazena néctar no fundo de um tubo de cerca de 30 centímetros de comprimento. Darwin estudou essa espécie e previu que deveria existir um inseto que conseguisse extrair o néctar e realizar a polinização dessa flor. No entanto, somente em 1903, cientistas descobriram que uma mariposa tinha um aparelho bucal muito longo, capaz de alcançar o néctar da orquídea, e era responsável por sua polinização. Sem a polinização, a orquídea não produziria sementes para a formação de novas plantas. Então, vejam que louco, né?
Não tinha um animal, não se tinha visto o animal, mas através da flor, o cara chega e fala assim: vai ter que ter. Eles vão ter que se adaptar, alguma coisa vai ter que acontecer. Olha como o negócio é muito doido, assim. Acho isso muito da hora. Mas vamos lá. Se nesse ambiente não houvesse essas mariposas, o desenvolvimento da espécie da planta seria prejudicado? Sim, isso. E porque sem a planta não teria os descendentes, certo? Sem a polinização, né, da planta, isso que é importante, né? A mariposa, nesse caso, assim como as abelhas, as mamangavas, a maioria dos insetos, eles fazem a polinização das plantas, né? Sem a polinização, a gente não tem geração, novas gerações, né? Novos descendentes. Então, a gente tem essa planta entrando em extinção. Corretíssimo. Letra B. Considerando que o néctar dessa flor seja a única fonte de alimento dessa mariposa, se indivíduos dessa espécie nascessem com um aparelho bucal mais curto, poderiam se alimentar e gerar descendentes? Qual a relação da seleção natural? Pensem comigo. O néctar dessa flor é o mais curto. Eles poderiam se alimentar e gerar descendentes se tivesse o aparelho bucal mais curto? Não. Não. Não, eles não poderiam se alimentar, já que a única fonte de alimento deles precisa de um tubo. Tem um tubo polínico muito grande, né? Então precisaria de um aparelho bucal mais longo para poder alcançar o néctar, né? Então, provavelmente, esses indivíduos morreriam de fome, e se eles não encontrassem outra planta para se alimentar, né? Para que o néctar fosse possível ali na alimentação. Então, as mariposas com aparelho bucal longo conseguiriam sobreviver e gerar descendentes, e isso caracterizaria a seleção natural, certo? Se aparece lá uma mariposa com o aparelho bucal curto, morre. Não temos descendentes mais. Então, os longos, né, com o aparelho bucal longo, estariam, então, perpetuando a espécie. Então, este é um exemplo aí clássico de seleção natural, né? Em que o mais adaptado sobrevive. Até aí, tudo bem? Sim. Vocês conheciam essa mariposa aí? Acho que sim. Não. Eu quero saber como Acho que ela isso, voa. acho. Então, aí o equilíbrio o ponto de gravidade dela é diferente das outras mariposas, né? Por conta do aparelho bucal. Mas dela voa normal, assim. Eu acho esse exemplo aí da mariposa o mais palpável da gente entender como funciona a seleção natural, né? E como funciona essa adaptação, essa evolução em si. Se eu tenho a planta, eu preciso de um inseto para polinizar essa planta. E aí acaba que as mariposas, de maneira geral, vão se adaptando àquele ambiente para conseguir polinizar e para conseguir alimento, obviamente, né? Eu acho isso muito, muito legal. Mas, enfim. 5. Em seus estudos, Darwin também analisou fósseis de diferentes seres vivos. Atualmente, os fósseis ainda são utilizados para ajudar a entender o passado da vida no planeta. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Vocês assinalaram que letra? Ah, Muito bem. Os fósseis auxiliam no estudo das mudanças sofridas pelos seres vivos no decorrer do tempo. Então, letra B, né? Os fósseis não têm relação com seres vivos hoje existentes, pois apresentam espécies que não existem mais. É falso, né? Porque existem espécies que ainda existem tranquilamente. Sem o estudo dos fósseis, Darwin poderia ser postulado. Seria voltado do jeito? Não. O estudo dos fósseis foi imprescindível para que a teoria do Darwin viesse à tona, né? E tivesse respaldo ali científico. E não existem só espécies de animais, né? Existem espécies de plantas também, como fósseis. Então, e de outros animais. Então, vocês viram, né? Então, a letra A era mais correta. Correto. Número 6. Lamarck e Darwin escreveram... Letra A, de amor. Lamarck e Darwin escreveram alguns pontos em comum sobre a evolução dos seres vivos.
Entre esses pontos está o fato de os dois afirmarem que a adaptação dos seres vivos ao ambiente é resultado. D. Da relação que se estabelece entre as características dos seres vivos e as condições do ambiente. Muito bem, da relação que se estabelece entre as características dos seres vivos e as condições do ambiente. Corretíssimo. Pelo visto, vocês entenderam tudo, né? Entenderam bem. Fico feliz. Continuando, então. Mudanças nas características de uma espécie são selecionadas conforme as limitações impostas pelo ambiente. Nesse processo, a seleção natural atua promovendo a sobrevivência dos organismos mais adaptados às condições atuais daquele ambiente. A espécie ginkgo biloba atualmente ainda guarda semelhanças com estruturas fossilizadas de até 170 milhões de anos. O que deve ter acontecido? Tudo bem, sem problemas. O que deve ter acontecido no ambiente onde a planta vive para que ela se desenvolvesse sem tantas mudanças? Meus cachorros não param de fazer barulho aqui. Sem problemas. O que aconteceu ali com a ginkgo biloba? O ambiente sofreu alterações que só favoreceram a sobrevivência dessa planta. E ela não teve que fazer mudanças. Muito bem. Muito provavelmente, então, o ambiente onde essa planta se desenvolveu sofreu poucas alterações, e as alterações que aconteceram, né, não prejudicaram a planta, no caso, favoreceram, né, no decorrer de milhões de anos. Então, conservou-se, né, as características ao longo do tempo, né? É uma das clássicas aí também dentro da evolução biológica. 8. Observe o esquema que representa os elementos principais do pensamento evolutivo atual. Depois responda as questões propostas. Então, a gente tem ali, né, mutações, dando variabilidade genética, junto com as recombinações gênicas, né, que a gente viu aí nas aulas passadas, e a seleção natural, em seguida, trazendo, então, o indivíduo mais apto, né? Letra A. Quais foram os elementos presentes nesse esquema inseridos pelo neodarwinismo? Mutações, recombinações gênicas, variabilidade genética. Muito bem. Então, o conceito de variabilidade genética, né, trazendo mutações e recombinações gênicas, são elementos introduzidos pela teoria do neodarwinismo. Letra B. Explique por que esses elementos são importantes para o estudo da evolução. Elas explicam como surgem e são transmitidas as características evolutivas ao longo do tempo. Certo. Então, tanto as mutações como as recombinações gênicas, né, elas conseguem explicar como as variações surgem e também como elas são transmitidas para as novas gerações, né? Por isso que são elementos tão importantes. Número 9. A ilustração a seguir representa, hipoteticamente, o aparecimento de uma mutação que torna o corpo destas mariposas mais escuro. Letra A. No ambiente ilustrado, essa mutação apresenta efeito positivo ou negativo, considerando a seleção natural. Muito bem. Positivo. Pois. Porque elas se camuflariam melhor nesse ambiente escuro. Certo. Elas conseguem, então, a camuflagem nesses ambientes, né, no escuro principalmente, ficando menos expostas aos predadores, né? Que é a intenção de uma camuflagem. Essa mesma função será Tá cortando tudo a ligação, a chamada. Não dá pra entender, né? voltei.
Eu esperava, vai que volta. Voltou. Voltou? Sim. Voltei para te arrasar. Vamos lá então. De novo. Letra B. Caso as mariposas migrem para um ambiente claro, essa mesma mutação trará vantagens ou desvantagens aos seus portadores? Vantagem? Desvantagens. Desvantagens, né? Em um Ah, ambiente não, claro, como a mariposa é escura, né? Ela vai então trazer um, como é que fala? Ela vai ficar mais visível aos predadores, né? eu Então é entendi uma que desvantagem. começar a ser Eu imaginei, sobre mutação, tipo, claro, ia ter vantagem. sim. Não, eu imaginei que tudo deu errado. Mas vamos lá. Agora foi, né? Até aí, Murilo, tá de boa, tu perdeu as aulas, né? Tá conseguindo entender mais ou menos? Tô indo. Tá. Vamos lá, então. 10. Considerando o seu impacto na evolução de uma espécie, as variações genéticas ocasionadas pelas mutações serão B. B, B, bola, tá? Elas podem ser boas ou ruins, dependendo de como elas interagem com o ambiente em que os seres vivos se desenvolvem, tá? Porque nem sempre a mutação, no caso, né? Essas mutações vão ser prejudiciais para os seres vivos. Vai depender aí de como essa mutação vem em relação ao ambiente, né? No nosso caso, por exemplo, uma mutação boa, né? Não é só no nosso caso, obviamente, mas de maneira geral aí nos primatas, né? A gente tem aí o polegar opositor que permite que a gente faça diversos movimentos, né? Ações que os outros animais não conseguem fazer, por exemplo, né? É uma mutação e é positiva, porque a gente consegue Os, interagir com o ambiente. Oi, Murilo. os dedos nosso foi da, tipo, evolução do macaco, certo? Então, tipo, antigamente nós tínhamos meio que as mãos nos pés. Tipo, igual macaco. Isso. É, Ah, tipo tá. isso também. Hoje Mas aí eu não, tava tipo. falando desse aqui, ó, Ah, tá. do polegar opositor, Sim. tá? Que, tipo, o cachorro não tem, esses animais que são mamíferos também, né? E os primatas vão ter, por exemplo, né? Eu percebi. Sem problemas, acontece nas aulas online. Vamos lá, então. 11. O esquema ao lado mostra o grau de parentesco entre duas espécies de pássaros. Indica especiação. O Cortou de ancestral novo. comum. Ah. O ancestral comum tá onde? Conta para mim. O de baixo. O de baixo, muito bem. Corretíssimo. Vamos lá. Agora, o que é o processo de especiação? É o processo de formação de novas espécies a partir de outra espécie que já existe. Certo. Então vamos lá, né? A especiação ocorre pelo acúmulo gradual de adaptações em diferentes ambientes e são passadas essas adaptações entre as gerações. Com isso, novas espécies vão surgindo e se estabelecendo, né? Então a gente tem aí Evolução, né? o caso de especiação. Oi? É tipo quando dá um erro de evolução e começa, tipo, criar outra espécie, né? É que nesse caso não seria bem um erro, né? Porque a biodiversidade para a natureza é muito importante. Por isso a gente fala muito de preservar os animais que estão em extinção e tal, né? Mas seria meio que uma. Até pode se considerar um erro na digitação do código genético, por exemplo, né? Que vai fazendo com que algumas características sejam modificadas, e aí, ao longo dessas características modificadas, elas vão se acumulando, né? E aí, de repente, você tem uma nova espécie, que se tornou muito diferente da espécie original, por exemplo. Entendi. Que é o que acontece entre os macacos de maneira geral. E inclusive com a gente, né? Que a gente. Já falei aqui nas aulas passadas, né? Tem um dos primatas, se não me engano, o chimpanzé, que a diferença de a variabilidade genética entre ele e outro macaco, né? Outra espécie de macaco. E entre ele e o ser humano, ele tá mais próximo do ser humano do que do outro macaco. Tá? Tá bom, Larissa, beijo.
Vamos lá, 12. Leia atentamente o texto a seguir e responda as questões propostas. A extinção é o destino de todas as espécies. A análise dos fósseis demonstra que as espécies que habitam o nosso planeta representam uma pequena fração das que aqui já existiram. Por esse motivo, a diversidade de seres vivos é determinada pelo balanço entre o número de espécies que surgem e o das que se extinguem. O estarrecedor é que desconhecemos o número de espécies existentes no planeta. Estima-se entre 5 milhões e 50 milhões. As espécies extintas, ou seja, que já existiram em nosso planeta, segundo a teoria evolutiva de Darwin, podem ter relação com as espécies atuais? Sim. 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 Justifique sua Porque a resposta. teoria de Darwin diz que tudo tem um ancestral comum. Exatamente, né? Então, a gente está falando aí dessas teorias que relacionam, né, as espécies extintas com ancestrais de espécies atuais, né? Tendo aí, levantando uma questão de grau de parentesco, né, entre elas. Para quem não sabe, por exemplo, os dinossauros possuem aí um descendente ainda vivo nos dias atuais, Jacaré é a e galinha? galinha, isso, tiquim-tiquim, galinha, tá? São descendentes dos dinossauros. Então, o dinossauro está extinto, né? Mas o parentesco ali entre elas existe por conta de um ancestral comum. Esse é um exemplo clássico aí dessa teoria entre as espécies extintas e as atuais. Letra B. Tô travando ainda? Não. Ah, tá. O surgimento de novas espécies ocorre pelo processo de especiação como resultado da diferenciação genética das populações de seres vivos. Responda, como esse processo se estende no tempo e se sua ação é apenas individual ou se é coletiva? Vamos lá, a especiação é um processo longo ou curto? Longo. Muito longo, né? Acontece em milhares, às vezes até milhões de anos, certo? Como resultado aí de uma diferenciação genética das populações. Então, essa ação é apenas individual ou é coletiva? Coletiva? Isso. O que acontece, né? Apesar de a gente estar falando de mutações que surgem de maneira pontual em poucos indivíduos, certo? O efeito que essas mutações acontecem para a população, em relação ao caráter evolutivo, eles são maiores, né? Então, vai passando ao longo das gerações essas mutações, e isso vai fazendo, então, toda uma influência, né? Tem uma reflexão aí disso na população daquela espécie, criando uma nova espécie, né? Então, é de caráter longo, certo? E também coletivo. Apesar de ter início no individual, se torna coletivo. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Yes. Vamos lá. Se uma mutação altamente benéfica ocorrer em um indivíduo, mas ele for eliminado da população antes de sua fase reprodutiva, essa mutação será vantajosa para a evolução da espécie? Não, porque não foi passado adiante. Exatamente, né? Apesar de ser positiva, como ele não conseguiu gerar descendentes que fossem capazes de transmitir essas características, né? Então, essa mutação não é vantajosa para a espécie. Ele tem que... É aquele negócio que a gente conversou, né? Ele tem que adquirir a característica, né? E passar para frente. Senão, de nada adianta adquirir a característica para ele próprio. 13. Analise as frases a seguir relacionadas com diferentes teorias evolutivas e assinale as afirmações verdadeiras. Letra A. Na época de Darwin, já se conhecia a estrutura do material genético, bem como a existência de genes e cromossomos. Isso apenas não era relacionado ao processo evolutivo. Vocês marcaram X ou não? Repete, professora. Eu não consegui entender. Na época de Darwin, já se conhecia a estrutura do material genético, bem como a existência de genes e cromossomos.
Isso apenas não era relacionado ao processo evolutivo. Botou o X lá ou não? Não. Não, né? Isso é falso, né? Não se tinha ideia ainda dos conceitos de genética, do material genético em si, né? Letra B. A teoria moderna da evolução considera o material genético como transmissor das características entre as gerações de seres vivos. Essa eu marquei. Certo. Então, letra A é falsa, né? E letra B é verdadeira. Então, marca o X na B. Seguindo. As mutações e as recombinações genéticas não têm relação com a formação de novas características dos seres vivos. Essa eu não marquei. Tá errado, muito bem. Elas têm relação com a formação, né? Não é. Então, não marca C. Letra D. Apenas as mutações permitem a variabilidade genética dos seres vivos e a biodiversidade. Não. Muito bem, não são só as mutações que vão trazer a variabilidade genética, né? Mas as mutações e as recombinações genéticas. Muito bem. Letra E. A recombinação genética acontece na formação dos gametas na meiose. Essa tá certa. Muito bem, corretíssima. Então, vocês tinham que marcar a letra B de bola e letra E de escola. (14) Há milhares de anos, depois de um terremoto, uma extensão de terra se separou do continente, dando origem a uma ilha. Atualmente, ao se estudar as espécies de plantas e animais que habitam essa ilha, observou-se que elas são diferentes das espécies continentais, apesar de a análise do material genético revelar... Só porque... Perdão, eu queria espirrar. Apesar de a análise do material genético revelar parentesco evolutivo entre elas. Qual é o nome desse processo que desencadeou a formação de novas espécies? Isolamento geográfico? Isolamento geográfico, muito bem, né? Corretíssimo. 15. Os insetos das fotos a seguir apresentam um parentesco evolutivo bem próximo. Eles podem ser observados em diferentes partes das plantas, como folhas ou flores. Eles apresentam adaptações que fazem com que não sejam facilmente vistos por predadores como pássaros. Sobre isso, responda as questões propostas. De que maneira as adaptações desses insetos se relacionam com o processo de seleção natural? O ambiente onde eles viviam tinha uma característica ruim para eles, o que os fez se adaptarem para se camuflarem melhor. Certo. Então, assim eles conseguem ficar mais escondidos, né? E os predadores ficam com dificuldade de vê-los. Então, eles conseguem sobreviver e gerar descendentes. Que é o rolê da seleção natural, né? O foco da seleção natural. Muito bem. Letra B. Ter um grau de parentesco próximo significa que eles têm um ancestral comum próximo? Acho que sim. Sim. Um alto grau de parentesco, então, indica a evolução a partir do mesmo ancestral. Isso vai fazer, então, com que eles estejam, né, o ancestral comum próximo com o grau de parentesco bem próximo. Letra C. Como as adaptações que esses insetos apresentam se relacionam com o ambiente em que se desenvolvem? O ambiente que elas vivem, que é claro, e eles se adaptaram para se camuflar nele. Certo. Aí, o que rola aí, né? A gente tem um mais verde e um mais clarinho, né? Então, o verde, o mais escuro, né? Ele se assemelha mais à folha dessa planta, né? E o branquinho ali, é um branquinho, não sei dizer que cor bem que é, mas é aquele clarinho ali, né? Ele tem a cor mais clara justamente para se assemelhar à flor da planta. Então, a gente tem esses dois processos, né? Um parecido com a folha e um mais parecido com a flor, para enganar os predadores. Acabou? Sim. Ah, já acabou. Então era isso. O Wesley, tu, pelo visto, entendeu tudo, né? Sim. Foi de boa para te fazer isso daí?
E aquela página 17, professora? Eu esqueci de corrigir a página 17? Ótimo. Não, é que você não esqueceu de passar ela com atividade num dia lá. Ah, eu não Quando passei você- mesmo, na verdade. É, Eu pulei ela mesmo, né? sim. Então, Eu sei sabe o que que eu tava não- percebendo? Tu perdeu a última resposta só da letra C ali. Mas mal, depois eu pego no YouTube. Não, te responda que imagina que isso. A gente tá ali, ó, como as adaptações que esses insetos apresentam se relacionam com o ambiente que se desenvolve. Aí a resposta é: o inseto que tem a coloração verde, ele se assemelha à folha da planta ali. E o que tem a coloração clara, que é a gente estava tentando descobrir, um branquinho, um begezinho e tal, perolado, ele se assemelha à flor dessa planta. Então, o ambiente, folha e a flor, no caso, vão fazer com que esses insetos fizeram, na verdade, né? Com que esses insetos estabelecessem aí novas colorações, por exemplo. Tá bom? Tá bom, tô terminando. Tá, deixa eu ver lá por que eu pulei, que eu não entendi porque eu pulei. Pelo que eu lembro, você falou que esqueceu de passar. Página Quando- 16 e 17. Você passou a página 17, mas não passou a página 16. Não, você passou a página 16, mas não 16 e não 17. Ah, então eu esqueci mesmo. Ah, então vamos fazer pra semana que vem, 17. Fica de tarefa, não ia deixar tarefa. Eu esqueci mesmo. Passou batido. a Foi na 17 semana que eu tava. Oi? Já entregou? eu entreguei junto com essa daqui, da página 19 até 23. Ah, eu vi que tinha mais coisa lá, mas eu não cheguei a olhar ainda, né, com calma. Eu tô nas atividades impressas fazendo a correção. Mas então, beleza, já entregou, eu não tenho tarefa. Pra você que não fez a página 17, tarefa 17. Aí pra semana que vem. Essa daí eu deixei 3 semanas praticamente, né? Teve gente que não entregou ainda. Eu recebi só 6 atividades dos 2 nomes, mas enfim. Como Tá, tem então pouca só. gente no final, de geografia bate às vezes 20. Então, o pessoal talvez não goste de mim. O pessoal aí que tá assistindo a aula, amanhã fecha o bimestre, então não sei se se atene, se agilizem para entregar as coisas, tá? Pra gente ter tempo de corrigir e colocar as notas de vocês.